Vamos para a palavra do Senhor. Vai estar lendo em João, o Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 23 a seguir. A palavra do Senhor diz o seguinte: declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse: em particular, o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permaneceu onde Marta se avistaram com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, e vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-lhe, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se em espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o pusestes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: verdes quanto o amava. Mas alguns obitaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, e encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do defunto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se crês, verás a glória de Deus? Tirai, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então ordenou Jesus: desatai-o e deixam ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, e vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizava. Glória a Deus. Então tá. Aqui a Bíblia está falando da ressurreição de Lázaro. E o que é que essa história e que esse acontecido tem a ver conosco nos dias de hoje? Jesus, quando ele declarou aqui, eu quero pegar alguns pontos aqui. Declarou Jesus: teu irmão há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Ele estava dizendo para Maria que ele tinha o poder da morte nas mãos. Quando você vai ler do capítulo 11 a seguir, você vai ver que até Jesus chegar na aldeia onde estava Maria e Marta, Jesus demorou 4 dias quando ele soube da notícia que o amigo dele estava doente. Jesus declarou que a doença não era para a morte, era para a vida, mas ele disse que ia ter com Lázaro. Os judeus falaram para ele, os discípulos, os judeus queriam te apredejar, te volta para lá. Eles declarou que Lázaro tinha morrido. Os discípulos disseram: se dorme, aliás, Jesus disse que ele dormia. Ele disse: se dorme, então está no repouso do sono. Jesus declarou para eles que ele tinha morrido de verdade e que ia para ressuscitá-lo.
Jesus segue para a aldeia e aqui, quando chega, você vai ver Marta fazer a declaração: se Jesus estivesse aqui, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus foi e declarou: teu irmão há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tem muitas pessoas hoje que estão morrendo fora do tempo porque não estão com Jesus na dimensão que ele deseja, na dimensão de crença, na dimensão de autoridade, de deter o mal, de orar contra o mal, contra as retaliações das pragas, das pestes, das setas, dos dados, virose deste mundo. Quando a gente tem a autoridade da palavra, por conhecimento e por fé, por crença, por confiança, a gente repreende muita coisa e se livra de muita coisa. Por isso que eu já falei aqui, como você vê, as pessoas que têm conhecimento bíblico, repreender o tempo todo, está repreendido na autoridade que é o nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Quando você vê uma pessoa que tem conhecimento bíblico, repreender pelo sangue de Jesus e repreender pelo poder que há no nome de Jesus, é porque ele está repreendendo algo. Ele se deparou com algo, viu algo, percebeu algo que não provém de Deus, que não convém, e ele não aceita, então ele está repreendendo contra a vida dele, contra seu território, seus propósitos, seus projetos. Então as escrituras nos dão esse poder. E Jesus falou isso aqui para Maria. Jesus estava confrontando Maria aqui para uma dimensão, que Jesus ia ressuscitar o irmão dela. Ele tinha o poder sobre a morte. Então, ressuscitar nos dias de hoje é ressuscitar a gente de um mergulho do mundo, de conhecimento de mundo, e totalmente contrário à natureza de Deus. Quando a gente dá ouvido à voz de Deus, se volta para Deus, e Deus nos tira assim das grandes cadeias desse mundo, isso para Deus é uma ressurreição espiritual, é uma ressurreição. Jesus ali tinha poder sobre a ressurreição espiritual e tinha poder sobre a ressurreição carnal. Ele mostrou ali, Jesus tinha poder sobre a ressurreição carnal. E ressurreição espiritual, a gente com o conhecimento da Bíblia, todos nós que saímos, que estavam mergulhados, pé e cabeça, por ter nascido neste mundo carnal, terreno, e instruído nesse mundo carnal e terreno, acerca do sistema de crença e costumes desse mundo, e saímos para crer e obedecer às leis divinas, isso é uma ressurreição espiritual, porque isso é uma obra que só o Espírito Santo consegue fazer, porque a própria Bíblia diz que nós, por mais que a gente fale, não convence ninguém de nada, mas lá em João 8:32 a seguir, lá fala que o Espírito do Senhor veio para convencer os seres humanos do pecado, da justiça e do juízo vindouro de Deus. Então é o Espírito Santo que convence todos nós que estamos nas leis divinas, é porque quando ouvimos e demos ouvido à palavra do Senhor, o Espírito Santo nos convenceu dos erros, nos mostrou os erros e nos instruiu a andar nas veredas de justiça por amor ao nome dele. Então, Deus quer isso para mim, para você. Então, isso é uma ressurreição nos dias de hoje. Então, estava ali quem tinha poder de ressuscitar fisicamente e ressuscitar espiritualmente, como fez. Então, para hoje em dia, tem muitas Maria hoje, tem muitas Marta, tem muita gente hoje que se Jesus estivesse na vida deles, os sonhos não estariam morrendo, os projetos não estariam morrendo, não estaria achando que está vivo carnalmente e não vai viver mais o que planeja viver. As pessoas estão deixando seus sonhos morrer, seus projetos morrer, e por conta de não sonhar mais, aí o espírito fica abatido e a vida diminui. Por quê? Porque a pessoa se limita a um território que dias após dia está sendo diminuído. E a palavra de Deus, ela nos faz levantar a cabeça, crer, acreditar que Jesus é poderoso para ressuscitar nossos propósitos, nossos projetos e fazer realizar. Então, e também nos dá mais saúde. Quem tem
conhecimento da Bíblia, tem mais saúde, tem mais coragem, tem mais força para viver, mais ânimo, mais fé, tá entendendo? Que é o conhecimento da Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou dizendo aqui. Quem tem hábito de ler a Bíblia e conhece a Bíblia, sabe o que eu estou dizendo aqui, que é bem mais fácil. A vida fica bem mais leve e a vida fica mais, a gente dá mais credibilidade à vida no poder da palavra de Deus, conhecendo a Bíblia. A gente se volta mais, acredita, conhece o Deus que tem o poder da vida humana nas mãos e sabemos que Ele tem o poder de deter qualquer mal que vier, então a gente vai mais além. E ele disse aqui, quando ele vai à aldeia, Maria vem ao seu encontro, Marta vai ao encontro de Maria, tá ali os judeus se condoendo da morte e chorando com Maria, quando vê ela correndo, que Marta chega e dá o aviso a ela, ela vai e chega a Jesus e diz da mesma forma, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, olha só, muita gente que está morto nos vícios, uma vida sem andar, uma vida paralisada, muita gente que está com a vida sem dar resposta, como se tivesse uma vida enterrada, sonhos enterrados. E por que isso? Porque a pessoa precisa buscar a Deus, se voltar para Deus, para Jesus trazer a ressurgir esses projetos, esses sonhos, esses propósitos. As pessoas estão com os sonhos engavetados em caixões de comodismo, de costumes, não sabendo assim, pelo conhecimento da Bíblia, que Deus tem o poder, Jesus tem o poder de trazer à tona isso aí. Vamos correr aqui para ver se dá tempo para a gente chegar onde o coração da mensagem, entendeu? E Jesus disse para Marta, se ela cresce, se tu crês, verás a glória de Deus em tua vida ressurgir para os propósitos, para os projetos, para os planos, e você em Deus realizar os seus sonhos. Se você crê e você for até Jesus, seus projetos têm grandes possibilidades de se realizar. A Bíblia está dizendo aqui que Maria, quando chega a Jesus, chorando, Jesus, quando viu Maria chorar e os judeus, comoveu-se o espírito. Aí os judeus colocaram suas colocações. Verde como esse amava, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que ele não morresse, mas até Jesus saber da notícia e chegar à aldeia onde Lázaro estava enterrado, demorou-se 4 dias. Por quê? Porque Deus não trabalha em cima de tradição, de costume, de rudimento da terra. Em Israel tem até hoje, tradições e costumes daqueles que não aceitaram as leis divinas e as pregações pelo Evangelho de Cristo, pregado pela sua própria pessoa, e depois pelos apóstolos, pelos profetas, aqueles que pregaram antes, que pregaram Cristo pregou depois de Cristo. Tem muitos em Israel mesmo que não crê. E lá tem uma tradição, já falei isso aqui, que um defunto lá, quando morre, só enterra no 4º dia. Porque ele é embalsamado com perfume. O cemitério em Israel cheira longe. Perfume caríssimo. O mesmo que Maria Madalena ungiu os pés de Jesus. Cheira longe. Por quê? Porque só enterra depois de 4 dias. Por quê? Porque em Israel tem um costume tradicional. E as tradições do mundo têm impedido das pessoas ver a glória de Deus, ter as suas vidas ressuscitadas para os propósitos, os projetos de Deus, que eles acham a axiologia humana, que o espírito do defunto, isso é a axiologia deles, dos que não crêem nas escrituras sagradas segundo a revelação de Cristo. O espírito do morto fica ao redor, por ali, no território da sua residência, e tem a probabilidade, no entendimento deles, humano, terreno e tradição, voltar ao corpo e ressuscitar. Jesus sabia disso, eles contam com isso até o 3º dia. Jesus deixou para chegar lá na aldeia após 4 dias de Lázaro morto, porque já tinha esgotado as crença deles e possibilidade deles, para eles não dizer que tinha sido o espírito do morto que tinha voltado.
Que deixa eu falar uma coisa aqui para você, que o diabo, que a Bíblia diz que ele é mentiroso e pai da mentira, e nunca se firmou na verdade, e nele não existe verdade. Esse negócio de você dizer assim, meu parente morreu e veio me visitar, meu parente morreu e veio falar comigo, isso é uma mentira do diabo. Quem usa parente que morreu, voz de gente que morreu, ou visita você achando que é seu parente e dá abraço e tudo, quando isso acontecer, você pula da cama no chão, bota o dedo no Satanás e diz, está repreendido Satanás no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, porque as escrituras sagradas diz que quem está aqui não vai lá e quem foi para lá não vem aqui. É a palavra de Deus, é Deus que diz isso. E é uma mentira do diabo. Dizer assim, ó, fulano fala com você, é uma mentira. Quando você escuta que deixa eu falar com você aqui, ó, essa palavra Deus trouxe ao meu coração, tá pregando isso aqui, porque tem muitas pessoas que os sonhos não estão realizados, porque fizeram pacto consciente com pensamento, palavra e atitude, até mesmo dormindo, até mesmo em sonho ou em atitude. Você que está dormindo e em sonho, vem uma voz dizendo, achando que é seu parente, aparentando, se mostrando como seu parente. Conversa com você e faz aliança com você. É espíritos malignos. Aí quando você faz aliança, quando você conversa, quando você faz pacto, consciente ou inconsciente, esses espíritos malignos, eles trabalham para teus sonhos, teus projetos não se realizar nunca. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E eis as pessoas frustradas, sem as realizações da vida e não sabe o porquê de nada, entendeu? Então, quando isso acontecer, e você que já aconteceu, ô bispa, já aconteceu isso comigo, já em sonho, eu conversei com alguém que era parente meu, que tinha morrido, ou tio, ou vó, ou vô, ouvi a voz, ou você que está na cozinha trabalhando e ouve voz chamando, mãe que já morreu, parente que já morreu, ou vizinho. Quando você escuta isso, levanta teu dedo na autoridade que há no nome de Jesus e diz, está repreendido na autoridade que há no nome de Jesus. Não tenho parte nem aliança com nenhum morto. Meus antepassados que morreu a partir do ápice da morte, Deus sabe o que fez deles e eu não quero espírito de morto e espírito de morte agindo na minha vida aqui, usando a imagem de quem morreu e a voz de quem morreu. Está repreendido, eu anulo e cancelo. A Bíblia diz, aí você pode lançar a Bíblia, estou dizendo aqui, fica com isso gravado ou escreve. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele estava lá crucificado. E quando ele atravessou o ápice da morte, ele deixou ali autoridade dada aos homens para profetizar contra as obras do mal. Então, e repreender o mal. Então, quando Jesus venceu a cruz, atravessou o ápice da morte, ele nos deu autoridade. Aí, se na mente, algo te lançar na mente, disser assim, quem é você para me repreender? Quem é você para me dizer isso? Você pode abrir a boca em alta voz e dizer, eu não sou nada não, sou um pecador e falho, mas Jesus que morreu na cruz para me salvar dos meus pecados, da condenação eterna, ele morreu para te repreender e desfazer as obras suas na minha vida que não tinham esse entendimento ainda que Jesus veio fazer para mim. Portanto, no nome de Jesus, abandona o território, porque você aqui não tem terreno, não tem lugar. Aí, quando essas coisas acontecerem, porque eu sei do que eu estou dizendo aqui. Tem gente que nunca aconteceu essas coisas, mas tem muita gente que acontece sim. Eu sei do que eu estou dizendo aqui, porque eu já ajudei muitas pessoas e as pessoas dizem isso. Eu ouvi voz, ou então eu estou dentro de casa e pensa que não sai um vulto de um cômodo para outro, tá entendendo? Se isso estiver acontecendo na sua vida ou dentro da sua casa, me procure, que eu vou te instruir a bater de frente com espíritos que não vêm de Deus, que está militando contra teus projetos, contra teu casamento talvez, contra teus negócios financeiros, tá entendendo? Não tem um ser que tem poder nos céus e na terra mais do que Jesus. Mateus 28, 18. Toda a autoridade, ele disse, me foi dada no céu e na terra. Agora ide e pregai o evangelho. Evangelho de conhecimento, de esclarecimento, de revelação. Então, Jesus, eles aqui disseram, não podia esse
impedir que ele morresse, olha só, chorando, se comovesse. Mas Jesus só queria ressuscitar depois dos 4 dias, para poder eles crer que foi o poder de Deus. E por conta disso, você vai ver no final da mensagem, muitos judeus creram nele, porque ele não fez no 3º dia. Quando você vai ler as escrituras, meus queridos, você entende tudo isso. Principalmente os 4 evangelhos. Você entende tudo que Deus fez, Jesus fez na terra para nós. E por nós e através de quem deu ouvido a ele, quer fazer mais e nos abençoar. Então, Jesus pergunta, onde puser. Engraçado que Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares, todos os minutos, espiritualmente falando. Humanamente ele chega na aldeia, e onde puseram, eles disseram, Jesus vem e vê. Eles foram. Chegando de frente à gruta, a pedra estava posta na porta, tinha uma pedra. Jesus diz, tirai a pedra. Agora eu lhe pergunto, Jesus não tinha o poder de tirar a pedra? Bastava ele abrir a boca ali. A pedra saia do lugar. Mas Jesus diz, tirai a pedra. Aí Marta vai e diz, Senhor, já cheira mal porque é de 4 dias. Ele disse, se eu não te disse, se tu crês, tu verás a glória de Deus? Tirai a pedra. Aí foram lá e tiraram a pedra. Quando tiraram a pedra, Jesus chama Lázaro para fora. E a Bíblia diz que ele levanta com a cabeça em volta de um pano, amarrado, né? O povo tem por tradição amarrado e fundo. Os pés, as mãos e a cintura, Jesus disse, desatai e deixam ir. Bispo, o que essa mensagem tem para nós nos dias de hoje? Jesus quer ressurgir a sua vida de tudo aquilo que ainda tem possibilidade de você viver e fazer. Agora, para isso, é necessário você vir a Jesus e você que tem que tirar as pedras entre você e Cristo. E tem nesse mundo aqui, entre o ser humano e Deus, e Jesus, e a obediência ao Evangelho. Meu Deus, tem tanta pedra. Tem tanta pedra. Tem tanta pedra que, se eu for mencionar aqui, mas apenas algumas. Tem muita gente que precisa. Quem não precisa vir a Deus? Todo mundo. Quem não precisa vir? E as pedras do rudimento aqui do mundo. As pedras das tradições do mundo. As pedras dos costumes humanos. As pedras da religião do mundo. As pedras das placas de igreja. As pedras do eu, do ego, do querer, da própria vontade. Eu quero assim, eu acho que é assim, tá entendendo? E quando você vai ler o Evangelho, os 4 Evangelhos, você vai se deparar com Jesus tratando com o nosso eu. O próprio Jesus, não é homem na terra não, é o próprio Jesus. Se você lê a Bíblia, você muda de opinião. Lê os 4 Evangelhos. Você lê, se você não entender, lê até você entender. Aí você vai dar uma volta no seu coração e na sua vida. Porque os 4 Evangelhos vai te mostrar o quanto de pedra que está na frente do ser humano e Deus. E impedindo dele viver os planos eternos de Deus, terreno e eterno, os projetos terreno e eterno. Os seres humanos têm vivido o próprio querer e a própria vontade. E a Bíblia diz que Deus nos colocou no mundo. Eu disse há poucos dias um homem, que a Bíblia diz no Salmo 24, versículo 1, toda a terra é dele, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O mundo é de Deus. Ele foi quem nos fez e nos colocou no mundo. E nos deu tudo que tem no mundo. E nos abençoou até o hálito e fogo da vida. Então nós somos totalmente penhorados com Deus. E por falta de conhecimento, o ser humano está penhorado com Deus. Até os fios dos cabelos. E para Deus não se volta como Ele quer. Não é falta de conhecimento? Entendeu? É igual um pai com um filho. O filho com o pai, ele está penhorado com pai e mãe pro resto dos seus dias. Penhorado com respeito, penhorado com honra,
penhorado com cuidado. Por quê? Porque Deus usou para botar no mundo, cuidou, criou, zelou, ajuda a conseguir as coisas. Aí, se aprende, encomenda a Deus da forma que crê, da forma que acredita que está encomendando a Deus, entendeu? E Deus, entendeu? Então, por conta disso, eis as pessoas nos caixões, eis as pessoas nas cavernas, eis as pessoas nas grutas da vida. Deus, ele não aceita. Até os profetas, o profeta Elias foi um dos maiores profetas do Velho Testamento. E Elias, temendo uma situação na época, encavernou-se, foi para uma caverna de serra. Deus vai lá com a sua voz e diz: ô Elias, o que tu tá fazendo na caverna, Elias? Sai da caverna, rapaz. Sai da caverna. E Elias teve que sair. Vai, sai da caverna e vai, porque eu tenho uma trajetória para ti. Então, eu não sei, essa palavra, o Espírito Santo me testifica que essa palavra está falando com gente que está me ouvindo. Qual é a caverna que a sua vida se encontra? Qual é a gruta? E que Jesus está te chamando para fora. Te chamando para fora da sua axiologia, para fora do seu querer, para fora das suas próprias vontades, para fora do seu entendimento em relação a Jesus, a Deus, as Escrituras. Vai para ler os 4 evangelhos para você conseguir dar uma resposta para Jesus, para você conseguir sair. Tá vendo? Lázaro saiu, mas estava amarrado. Às vezes você quer sair, mas está amarrado. Amarrado, eu já falei aqui, que o ser humano, por ter mente cauterizada, ensinado nas questões terrenas, ele dá nó cego na vida. E a falta de conhecimento e de entendimento impede ele de desatar os nó. Tá vendo? Você já vê essa expressão, fulano é nó cego. Fulano deve estar dando nó cego na vida e que só vai a vida inaugurar novas etapas quando ele decidir desatar os nós. E a humanidade fez isso perante Deus. Vá para a Bíblia que você vê isso. Vá para a Bíblia. Se esclareça com Deus, com teu Criador. Se esclareça com Jesus que foi enviado à terra para te ajudar. Ele usou boca de homem, quem prega o evangelho é boca de homem usada, mas o interesse é do teu Criador, o interesse é do teu fiel Criador. A ponto disso, ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer, maneira tal que ele morreu por ti, para incondicionalmente, tudo isso aqui que eu te falei, ele te amou para vir te orientar, ele te amou para vir te ressuscitar, ele te amou para vir te ressurgir. E o evangelho é para nos tirar dessa, tá entendendo? Disso tudo. Então, quando você vai ler a Bíblia, você entende e você dá lugar a você mesmo de Jesus te tirar, tá entendendo? Desses caixões, dessas grutas, dessas cavernas. Tem gente que está em caverna de desgosto, na área sentimental, na área financeira, tá vendo? Em área espiritual, tem tanta gente que vai batendo em tanta porta errada, buscando socorro, ajuda. Meus queridos, me diz aqui uma coisa. Existe um ser que possa te ajudar mais do que Deus? Existe alguém que tem todo o poder nos céus e na terra, que tem o poder de abrir e fechar a porta, tem o poder do hálito, do oxigênio que nós temos e que nos dá mais do que Deus para te ajudar, entendeu? Então, vá para a Bíblia e venha até Jesus. Venha até Jesus. Convide Jesus. Invoca Jesus para Jesus te tirar das cavernas. Nós não podemos mais prosseguir. Cada versículo aqui é revelação extraordinária que traria